Toda vez que eu faço um vídeo aqui, eu fico me perguntando quantas pessoas estão trabalhando com artesanato e ainda não descobriu o poder das flores para ganhar dinheiro. E eu fico me perguntando, será que só eu sei quanto pode se ganhar dinheiro com flores? Quantas coisas eu posso fazer para ganhar dinheiro com flores? Bem, esse é um assunto que eu vou fazer em outro vídeo, mas nesse momento eu quero mostrar para vocês algo que é bem bacana, que se vende muito para quem trabalha com venda de flores, para quem já agarrou essa oportunidade, que são os galhos, né? Que são os galhos de folhas, tem ele assim, só as folhas, e com os mini botões. Pode ser a cor que vocês quiserem, não precisa ser exatamente branco. Esse daqui eu fiz branco porque a minha cliente me solicitou ele branco, com verde. Mas eu posso fazer ele em rosa, posso fazer ele em amarelo, de acordo com a decoração. E para que servem esses galhos? Esses galhos, ele pode, para quando o seu cliente pedir para bolo, né? Você sugerir também para colocar, ó, em caimento de flores, de folhagem. Vocês podem colocar desse jeito. Deixa eu pegar. Caiu? E aí vocês podem colocar desse jeito no bolo. Vocês podem vender esses galhos junto com as flores. Não junto, fala um preço único, não. Mas oferecer, né? De repente, a sua cliente pediu para você vários tipos de flores e esqueceu dos galinhos. Aí você diz, cá, não vai ter folhagem, não vai colocar folhagem. Aí você já oferece já as folhagens com os mini botões, que fica um charme, né? Você também pode sim fazer um trabalho só com eles. De repente faz um arranjo que venha a ser só com ele. Dá para fazer também. Então, dá para fazer muita coisa com a porcelana fria. Dá para ganhar bastante dinheiro. E hoje eu vou te mostrar esse galho. Vamos começar pelo material que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar o arame galvanizado número 22, que é esse aqui, bem fino. Vou utilizar um maior e mais um menorzinho. O arame já forrado, que é o arame número 26 ou o 28, o que vocês tiverem aí à disposição. A massa eu vou utilizar um verde claro, um verdinho folha mais claro. Isso aí fica muito pelo gosto de vocês. E o cortador, que eu também vou utilizar e vou mostrar aqui para vocês. Eu vou utilizar esse cortador de folha, cortador simples. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui no canal que fala justamente sobre cortadores de folhas. E eu digo a vocês o seguinte, foi em alguma loja e viu qualquer tipo de cortador de folha, grande, pequeno, médio, grandão, compre. Porque a gente transforma esses cortadores de folha em outra coisa. Ou seja, em alguma pétala. Então, sempre que vocês tiverem oportunidade, compre. Por exemplo, esse cortador de folha aqui, ele continua do jeito normal, do jeito que veio. Mas, quando eu tenho muita necessidade de uma folhinha mais estreita, ou de uma pétala, que eu vejo que a flor tem uma pétala mais estreita, que parece com a folha, eu achato e transformo ele em alguma coisa. Então, sempre que vocês tiverem oportunidade de comprar cortadores de folha, pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande, pode ser grandão, compre. Não perca tempo não, porque não vai desperdiçar. É uma das coisas... E olha que vocês sabem que eu sou muito econômica quando se fala em compra. Eu digo sempre, nem tudo se sai comprando por aí. Vocês sabem disso. Mas isso aqui é algo que eu acho extrema importância e é barato. Normalmente vocês acham esse tipo de cortador bem barato. Então, se eu tô em uma loja, vejo um kit de folha, eu compro. Eu já tenho um igual, eu compro. Sabe por quê? Porque um pode se transformar.
em uma folhinha mais comprida, o outro pode se transformar em uma pétala de uma flor. Então, nunca se perde esse trabalho, tá bom? Eu virei aqui um pouquinho para que vocês possam ver. Aqui eu abri a minha massa. Quem já me conhece sabe que eu não trabalho com aquela técnica de rampa. O que é a técnica de rampa, Elis? Toda vez eu explico. Errada, não é errada. É a técnica que as pessoas trabalham, pega um pedaço de massa, vou tentar mostrar aqui antes para vocês, antes de começar. Na verdade, eu não trouxe aqui o rolinho correto, mas eu vou tentar só mostrar para que vocês possam entender o que é a técnica de rampa. É onde eu venho aqui, abro a massa para um lado, o rolinho tem que ser um celpinho, um rolinho bem menor, certo? Não pode ser esse, tem que ser um menor. E aí, mas só para que vocês entendam, deixa essa rampinha aqui, ó, no meio, né? Vou tirando o lado e vou fazendo assim. É errado, Elis? Não é errado, gente. Aqui eu venho, a pessoa corta. Aí aqui vai ficar o local exato para introduzir o arame. E aqui a pessoa coloca o arame. Claro que é um pouquinho mais fino essa parte, é porque eu não estou com o celpim. E aí essa parte de cá fica bem fininha e essa daqui tem uma rampinha aonde foi colocado o arame. Por que eu não trabalho desse jeito? Porque o meu objetivo é trabalhar em grande escala, em grande produção. Então, por exemplo, tem dia que eu preciso fazer 500, 600 folhas. E você imagine que para mim, trabalhar com 500, 600 folhas em um único dia e ter que abrir desse jeito não seria legal. Então, eu tive que desenvolver algumas formas para abrir, de algumas formas para introduzir o arame que ficasse mais prático. Ou seja, que eu consiga cortar vários e consiga introduzir o arame. Essa folha aqui, como eu quero ela maior, essa aqui eu quero ela maior, eu não cortei ela tão fininha. E aí o que é que eu venho? Entre os dedos, eu introduzo o meu arame. Caso venha sair pro lado de cá, a gente tem como consertar, mas não é o caso aqui, não saiu, ela ficou aqui direitinho. Então, olha o tempo que eu estaria abrindo pétala por pétala, eu estou aqui só introduzindo o arame. Olha que rápido, tá vendo? Então, existe técnica para isso, para que a gente possa desenvolver de forma correta como abrir várias pétalas ao mesmo tempo. Então, tudo isso vocês vão fazendo de uma forma mais rápida. Como eu quero que essa pétala aqui ela fique um pouco maior, né? Então, eu já cortei ela um pouco mais grossa, justamente por isso. Eu venho aqui, ó, e vou bolear ela em toda a parte externa. Não precisa bolear ela na parte de cá. Caso o arame tivesse saído aqui um pouquinho, ó, eu fazia tipo uns grampinhos e passaria a mão. Isso também é bem rápido e ela daria a solução de qualquer jeito. Aqui eu tenho um frisador de folha, que esse aqui, ele é um tamanho maior do que a minha folha, mas eu prefiro, porque aí eu consigo trabalhar com vários tamanhos, né? Normalmente, eu não compro outra coisa, vamos lá, eu não compro frisador de folha no tamanho pequeno. Por quê? Porque desse tamanho para maior. Ou seja, eu sempre compro esse ou folhas maiores. Por quê? Porque serve para a folha pequena. Se for uma folhinha pequena, eu coloco aqui, vai frisar. Se for uma folha média, se for uma folha grande. Então, vocês têm vários tamanhos que vocês podem trabalhar com o frisador de folha em um tamanho maior. Se ele fosse pequeno, eu só teria a condição de trabalhar com o frisador, com o menor. E aqui, ó, eu vou colocar a posição que eu quero
para que ela possa descansar. Normalmente eu coloco assim numa folha de EVA. E aí eu coloco, se eu quero, deixo umas mais fechadas, deixo umas assim mais aberta, deixo umas assim desse jeito, ó. Nunca deixo igual. Tiro um pedacinho de umas aqui para poder dar aquele ar, né, de folha que tá um pouco desgastada. Eu sempre faço isso para ficar o mais realista possível nas minhas folhas. Essa daqui pode ser ou não pintada, no caso, eu gosto da pintura, mas eu tenho um cliente como essa cliente que me pediu, ela me pediu que não queria que as pétalas fossem pintadas, ou seja, eu vou tirar daqui, vou esperar secar e a cor que estiver aqui é que ela vai ficar. Então, eu não vou ter uma pétala com nuances de verde, no caso dela, ó. Tá vendo? Então, eu deixo assim. Coloco em uma folhinha de EVA para secar. Depois de seca, né? Cada uma vai formar um formato diferente, tá vendo? Tem umas que tá mais aberta, tem outras que está mais fechadinha. E assim, ó, tem umas mais abertinhas. Isso de acordo com a posição que vocês colocam. Precisa colocar em cima de algum lugar? Não, precisa. Só mesmo, assim, colocar alguma coisa para formar? Não, a folha é bem prática, ela consegue, se você coloca desse jeito, ela vai ficar. Então, não tem necessidade de colocar manta acrílica ou colocar dentro de forminha de chocolate, nada disso. É muito prático fazer. Então, tá pronto aqui. Agora a gente vem para o miolinho, né? Que não é um miolinho. É como é que eu posso dizer? Isso, na verdade, não é uma mini flor. Um botãozinho. A gente imita um botãozinho. É uma imitação de um botãozinho. Para não ter que fazer pétala e colocar, a gente fez desse jeito, justamente para que venha facilitar o trabalho da gente. Qual o tamanho, Elise, ideal para esse botãozinho? Eu faço de vários tamanhos, ou seja, eu faço pequeno, faço médio, faço maiorzinho. Também não precisa exagerar, porque são botões pequenos, no máximo de 4 centímetros, é o máximo que vocês fazem disso. Mas vocês podem fazer menorzinho, né, para poder não ficar todos do mesmo tamanho, porque na natureza é assim, elas começam com um botãozinho bem pequenininho. E tem uns que vocês podem deixar todo verdinho também. E aqui é muito prático. É uma bolinha. Dessa vez a gente vai usar o arame galvanizado número 22. Eu já falei sobre arame. E o arame, esse 22 é porque é uma peça que também não é tão leve, então a gente precisa de sustentação, por isso que eu vou trabalhar com o arame número 22. Faço uma bolinha, faço uma coxinha com um biquinho, introduzo o arame já com uma trava e puxo aqui, ó. Vou puxando e trazendo até um pedacinho. Por que eu faço isso aqui? Porque eu já aproveito para deixar um meio caulezinho aqui forrado, ó. Toda vez que eu faço esse tipo de trabalho, eu já deixo um meio caulezinho, meio que forrado aqui, justamente para ficar mais bonitinho. Venho com uma esteca e vou fazer umas marcações nela aqui. Eu não estou ensinando nenhuma flor botanicamente correta aqui. Eu estou ensinando uma forma de vocês ganharem dinheiro com bolo fake, bolo de verdade e decoração para sua casa ou para vender também, certo? Eu dou uma torcidinha, né, para que dá um arzinho bem legal. Então, quando vocês falam em botanicamente correto, é quando vocês precisam realmente trabalhar, precisar participar de um concurso, sim, vocês têm que fazer um trabalho que venha a ser botanicamente correto, cortador certo, frisador certo,
tudo certinho para que o juiz chegue lá e diga está igualzinho à natureza, certo? No nosso caso, a gente vai deixar o mais parecido possível. Ou seja, o meu cliente consegue ver que isso aqui é uma tulipa bem feita, né? Eu tentei copiar o máximo possível do miolo e tal. Tento deixar o máximo possível parecido. Só que eu não preciso deixar ele com o frisador exato, correto, com o cortador exato, correto, porque eu não estou participando de um concurso. Eu quero colocar esses bolos, essas flores para meu bolo, ou para um bolo de verdade, ou para um bolo fake. Ela tem que parecer uma flor, tem que parecer uma tulipa, tem que parecer uma orquídea, mas não precisa estar exatamente aqueles detalhes bem corretinho, porque eu não vou estar sendo julgada nesse momento, né? O meu cliente tem que perceber que eu fiz uma linda tulipa para ele, que eu fiz uma linda orquídea, que eu fiz um lindo lírio, com todos os detalhes, com todo o miolo, mas ela não precisa ser aquela arte botânica, mesmo porque, para quem está começando, trabalhar com botanicamente correto é muito caro. Vocês têm, sim, algumas empresas que trabalham com uns frisadores e cortadores maravilhosos, mas são muito caros, né? Eles não são baratos. Tipo assim, uma orquídea, um frisador de orquídea com um cortador de orquídea botanicamente correto, eu vi um de R$ 250 e só serve para aquela função, né? Mas eu tenho um frisador de orquídea que ela é muito parecida com a natural, não deve nada a outra, mas eu não vou participar de concurso, então dá para utilizar ela muito bem, tá bom? Aqui eu tenho um pouquinho de verde, eu vou pintar esse mesmo, porque os outros eu já acabei pintando. Eu tenho eu botei um verdinho aqui, esse verde é o verde folha da Saramanil, que eu coloquei aqui um pouco de álcool, né? E vou fazer uma pintura. Isso depois de seco, viu, pessoal? Só depois de seco. Eu fiz nesse aqui porque eu acabei não deixando nenhum seco, para que vocês pudessem ver. E eu venho com a pintura assim, ó, de baixo para cima, como se estivesse puxando folhinhas, ó. E aí que o limite é de vocês. Estão vendo que vocês podem, esse verde no vídeo ficou estranho, mas não é. Ele tá um verde folha, é engraçado, né? Como no vídeo, a gente olhando aí parece um outro verde, mas é um verde folha. E aí, ó, vocês veem, pode escurecer mais alguns lugares, outros vocês podem deixar mais assim, e vai fazer agora a parte da montagem. Elis, eu quero ele rosa. Vocês fazem o miolinho rosa, como a gente fez, e depois vem com essa puxadinha de verde. Sempre tem que ter o verdinho. Ah, o amarelo, faz ele amarelo e depois vem com a puxadinha verde. E assim sucessivamente, né? Desse jeito que a gente vai fazendo para que o nosso falso botão, ele fique parecendo um botãozinho, né? Que tá nascendo. Então, é dessa forma que a gente vai tentando imitar um pouquinho a natureza, certo? Aqui eu tenho um arame galvanizado número 22. Aqui eu tenho mais ou menos, eu vou cortar um pouco, porque eu acabei fazendo ele muito grande. Eu tenho uns 18 centímetros de arame aqui, só mesmo para sustentar. E quantas folhinhas e quantos esses mini botões eu colocaria? Isso aí é uma questão de que vocês vão formar os valores de vocês. De repente, vocês digam ao seu cliente, olha, um botãozinho, um trabalho desse com 4 botões e 4 folhinhas, eu cobro R$ 15. Vamos dar um exemplo. Ah, com 5 botões e 5 folhinhas, R$ 20. Vocês fazem uma tabela e o cliente de vocês é que vai dizer se quer com 5, se quer com 4 e assim sucessivamente, tá bom? Aqui eu vou passar, ó, antes de colocar
os acabamentos, eu vou forrar todo o arame. Por que eu faço isso? Porque o arame no arame vai acabar escorregando. Então, eu preciso que alguma coisa que não venha estar escorregando segure, né? Então, aqui nesse momento, ó, quando você pega, ó, que é o arame no arame, vamos supor que eu não forrasse o arame, e aí esse atrito aqui, ó, simplesmente, vou dar só um exemplo. Se eu coloco assim, desse jeito, né, que é a forma errada de se fazer, e já vou forrando, o que acontece? É bem mais fácil de tirar. E a partir do momento que eu tiro esse atrito de escorregadio, aí eu já consigo manter ele mais firme. Aqui onde tá faltando, aonde eu não coloquei a massa, eu coloco um pedacinho também aqui, só mesmo para não escorregar. No arame da folha não tem necessidade, porque no arame da folha ele já vem forrado, e aí tudo bem. Aí vocês vão me dizer, Elis, não é melhor eu comprar o arame 22 já forrado? E eu vou dizer não, porque acaba ficando muito mais caro. E é um arame que vocês acabam gastando um pouco mais e vai acabar encarecendo o produto de vocês. Então, o ideal é que vocês comprem mesmo o arame galvanizado em casa de material de construção, porque fica bem melhor. Aqui eu vou fazer isso aqui, eu vou colocar o primeiro. Isso aí é critério de vocês, né? No caso da decoração que vocês vão fazer. Posso colocar mais um aqui. E vou intercalando agora com folhas. Vou colocar uma folha. Como eu falei, essa folha aqui eu não pintei, porque aqui é uma encomenda de uma cliente, e aí eu resolvi mostrar para vocês. Eu não vou pintar as folhas dela, porque ela não quer que pinte. Mas, normalmente, eu faço um trabalho de nuance, de folha, que fica bem bacana, né? E eu gosto disso, mas quando o cliente pede, não quero, você respeita. A gente não sabe qual o trabalho que ela vai desenvolver, e aí a gente respeita e vai colocando. Então, ó, eu vou colocando desse jeito. Eita, que pessoa zoadenta, é porque eu coloquei aqui dentro de uma vasilha as folhas. E aí tô puxando e fazendo zoada, bem Elis. Aqui mais um, aqui eu vou trabalhar com 4, mas como eu já falei a vocês, se vocês acham que tem que trabalhar com um pouco mais, vocês fazem, né? Vão fazendo de acordo o que vocês cobram. O que é que vocês cobrariam para o seu cliente? Com 5, vocês fazem uma tabela para que tenha condição de venda, porque se vocês não fizerem uma tabela, também vocês vão se perder. Toda vez que alguma cliente perguntar pela aquela determinada peça, aí vocês vão ter que dizer um preço diferente. Normalmente, quem trabalha com flores tem que ter uma tabela. Tem que saber tabelar, tem que saber tudo direitinho, justamente para que na hora que o seu cliente venha pedir, vocês já terem, né, uma resposta. Ou seja, eu não posso chegar para uma boleira, cobrar um valor e para outra cobrar outro. Ah, é porque aquela dali faz bolos mais caros, eu vou cobrar mais caro. Não, vocês têm que ser justa. Trabalhar com uma tabela. Ah, eu trabalho com bolo bem mais em conta. Infelizmente, você vai pagar o mesmo valor que da outra colega que trabalha com bolo mais caro. Mas a gente tem que ter uma tabela. E como é que você desenvolve essa tabela? Vocês tiram fotos de cada peça que vocês vão desenvolver, vai fazendo, vai tirando foto, faz a foto e coloca lá o valor. A cliente ligou, quer saber quanto é que faz, manda para elas a tabela e ela vai escolher
a quantidade de flores, o que elas querem e vão fazer o trabalho de vocês, né? Com vocês. Então, esses galinhos aqui, ó, vocês cobram a partir de R$15 um galinho desse. Elis, as clientes pagam por isso? Sim, boleiras sempre pagam por flores, porque há uma necessidade e elas sabem o trabalho que dá. E além de saber o trabalho que dá, ou elas não têm tempo para fazer, ou elas normalmente não têm paciência, porque tem muita gente que não tem paciência para fazer flores, mesmo porque aprenderam da forma de pétala por pétala. E aí acaba ficando cansativo e realmente fica sem paciência para fazer. Porque eu não vou mentir, se eu tivesse de fazer da forma que eu mostrei aqui para você, que é aquela técnica de rampa, que eu preciso necessariamente fazer pétala por pétala, abrir uma por uma, eu realmente não teria condição de desenvolver tudo que eu faço. Ou seja, no meu ateliê, eu sempre disse que a minha segunda renda era as flores. Gente, de um período para cá, a minha primeira renda passou a ser as flores, porque depois da pandemia, eu perdi muito cliente com bolos, que eu sempre fiz trabalho de bolos imenso de verdade, bolo de alto padrão de confeitaria, e essas festas grandes pararam, até meus bolos fake são bolos grandes, continuo alugando, mas os menores, mas os maiores, os de R$1.000, de R$2.000, eu não tenho mais alugado por um período, mas as flores estão me sustentando. Como assim, Elis? Se você não tem, mas eu tenho algumas clientes, tenho várias clientes que continuam fazendo um bolinho aqui, outro ali, todas elas precisam de flores e a maioria delas não fazem flores. E o que elas recorrem? Para mim. Então, no período de pandemia, eu não tive crise financeira no meu ateliê por conta da sobrevivência com as flores, entendeu? Então, algumas decoradoras que ficaram em falta de flores aí, o mercado ficou em falta de flores, ou flores aumentou muito e tal, elas optaram em fazer algumas flores lindas e maravilhosas, que ficam parecendo de verdade na decoração delas. Aí vocês imaginem, como é que vocês não ganham o dinheiro com flores? Então, o tempo que vocês estão perdendo com alguns trabalhos, tipo lembrancinhas, apliques, vocês estão realmente perdendo tempo, porque acaba ficando muito caro, né? O tempo de vocês acaba ficando muito caro, porque são peças que precisam de várias pecinhas, e vocês acabam não ganhando tanto dinheiro quanto se fizer uma flor. Porque, de repente, você faz uma lembrancinha que custa em torno de R$5, R$6, e você fazer uma única flor, como uma peônia, que custa R$25, R$30, até R$45, dependendo do tamanho dela, é uma diferença muito grande. E aonde é que eu encontro esse público? Esse público está espalhado no Brasil inteiro. É tanto que eu vendo flores para o Brasil inteiro. Se eu vendo flores aí na sua região, você está perdendo mercado para mim. Eu sou de Salvador e as pessoas pagam frete para eu mandar as flores para ela. Será que se você estivesse anunciando e estivesse trabalhando e mostrando que trabalha muito bem, será que elas comprariam comigo? Claro que não. Olha só essa pétala, né? Foi a que a gente fez agora, a nossa que a gente acabou de fazer tá aqui secando, mas vai ficar do mesmo jeito, aqui ainda tá molinho. Mas isso aqui, ó, é um pulo do gato. Há uma necessidade de se aprender a fazer esse trabalho aqui de forma muito bem, porque se você apresenta para sua colega uma flor em porcelana fria, que ela pegue e venha ser dura, rígida, com certeza absoluta ela não vai fechar. Então aqui, ó, isso aqui é uma pétala de uma tulipa, eu já mostrei ela aqui, ó, e ela simplesmente ela é maleável e não existe massa específica para isso. Existe técnica específica para isso.
A porcelana fria, ela é maravilhosa para se trabalhar. Só que você tem que trabalhar, aprender a trabalhar com ela. Ela te dá um retorno muito bom, mas você precisa aprender a trabalhar com ela. Você precisa descobrir os meios dela, né? No caso, você precisa descobrir qual é a forma correta de trabalhar com ela. Ela já encolhe. Não tem jeito, né? Aí é querer demais, né, da criatura, né? Ela já encolhe. Mas a gente precisa descobrir como deixar elas maleáveis. É só isso que vocês precisam saber. Então, todas as minhas flores, elas são desse jeito aqui, ó. Completamente maleáveis. E não tem nada na massa. Não tem massa diferente. Qualquer massa que você me der para fazer, eu consigo fazer isso aqui. Então, aprenda. Não é a massa, é técnica, tá bom? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Eu já pedi para que vocês compartilhem o nosso vídeo, comente. Deixa aí a pergunta, porque para mim, quando vocês perguntam, é muito importante. A importância de vocês perguntarem. Elis, qual o valor que eu cobro? Não importa. Vão me perguntando aí na descrição do vídeo. Faz as perguntas de vocês. Se tiver muita dúvida, e às vezes a gente não responde de imediato, entra no nosso grupo, a gente vai deixar sempre o link do Telegram para que vocês possam entrar no nosso grupo e lá no Telegram saber, né, perguntar, olha Elis, eu vi lá no vídeo, lá no canal, e aí tô querendo saber. Agora, curte, gente, só faz isso, curte, compartilha e se inscreve no canal, ativa sininho aí para que vocês possam saber a hora que a doidinha com os 2 parafusos a menos e o resto todo solto está colocando o vídeo para vocês. Um beijo!